Não, é o pragmatismo para tudo. Antes. Às vezes você também pode ser. O problema às vezes não é nem chefe, tá, gente? Meu caso, no governo Bolsonaro eu tomei 7 processos. Chega um momento que você fala assim, bom, financeiramente isso aqui é insustentável. Então você puxa o breque, às vezes passa a pauta para colega, porque é isso, você não vai conseguir mudar. Primeiro que assim, o jornalismo ele é uma profissão naturalmente contraditória, né? Porque para fazer jornalismo com J maiúsculo, você tem que ser independente, você tem que ir com a tua cabeça, a tua apuração e as informações que você tem. Mas tudo tem um limite, assim, tem o limite do veículo que você trabalha, tem o limite do seu jurídico, tem o limite de você ser ameaçado de morte, tem gente que morre fazendo o que a gente faz. Vai ver agora o que aconteceu na faixa de Gaza. Morreu mais jornalista do que na Segunda Guerra Mundial inteira. E tudo para tentar evitar que um genocídio aconteça. E assim, eu estava até falando mais cedo, né? O pessoal até me corrigiu. Não, a gente quer evitar que o genocídio aconteça. Mas olha, os dados não apontam para uma melhora da situação. Não, já aconteceu e está acontecendo. Está muito grave lá. Mas é isso, gente. Eu acho que essa questão do pragmatismo, que bom que o Diego falou isso, porque ele é para tudo, como você falou, Pedro. O pragmatismo é para tudo. É saber a hora de comprar a briga. Tem horas que certas brigas não dá para você comprar. Porque você sabe que, de repente, pelo cálculo que você vai fazer, a perda vai ser maior. Marcelo, você pode gravar qualquer vídeo no seu canal? Se você consegue gravar realmente o que você pensa, tudo? Cara, eu sou o meu jurídico, e o meu jurídico fala... Não, então, mas às vezes seu jurídico pode arrumar um processo que acaba com o canal, né? Ah, não, mas eu sou cuidadoso, né? Mas veja, então assim, já tem uma contenção aí. Claro que tem, porque assim, ó... Mas é um pragmatismo opinativo, do ponto de vista de comprar uma briga de posição. Isso. Mas eu acho que o fático que a gente falou lá atrás de dar ou não uma notícia, esse eu prefiro... E aí, posição pessoal mesmo, eu prefiro cumprir aquilo que eu acho que seja a minha missão, que é se eu tenho aqui uma informação que ela é comprovada, uma denúncia, eu vou publicar, e como disse o Pedro, se eu estiver num local que não me permita publicar, eu vou passar para um outro colega que tem essa oportunidade de publicar. Nunca fiz isso, tá? Nunca cheguei a esse ponto, mas eu sei que isso existe bastante. Muitos colegas que não... No caso de repassar para colega, não é nem às vezes que eu não consigo publicar, tá? É que eu recebo muita coisa. E aí tem coisa que às vezes eu falo assim, cara, eu vou passar porque aqui o pessoal nem tá tão interessado assim na pauta, e não é demérito do local mesmo. As pautas circulam, que bom que tem um monte de veículo para cobrir esses assuntos. Mas eu sei de colegas até, de veículos também com muita credibilidade, que às vezes não publicam e repassam coisas por assédio judicial mesmo. Uhum. Existe muita gente processando, é terrível isso. Mas existe. Mas é o que você falou, Diego, assim, se você tem informação, é comprovado, e tem sempre a importância de você checar a informação. Que muita reportagem é ruim, eu falei da crítica que eu fiz a Malu Gaspar, mas tem problemas técnicos ali, de esclarecimento com o público. E aí quando eu faço essa crítica, na verdade eu tô ajudando ela pode, tanto que ela, por um acaso ela fez algumas matérias depois que eu considerei boas, mas essa que é a questão, tem uma questão técnica também, né, cara? Eu acho que tem a questão do erro, assim, também eu não gosto de personalizar, porque às vezes a gente pode errar também, ou passar a mão. Já errei 300 vezes, já digo aqui. Mas assim, eu entendo o que você está falando, porque eu só trazendo um contraponto, assim, porque às vezes, como eu sei que eu vou errar bastante, e que eu erro bastante também, tento acertar mais, né? Mas eu erro bastante. Sim. Eu tento não personalizar, mas assim, posso fazer uma crítica pontual e tal, mas não, né, a vida profissional daquela pessoa, porque assim, eventualmente, daqui a 3 semanas, pode ser eu que estou ali na Berlinda. Sim. Então, e uma reportagem que eu faça, ou duas, ou uma série de reportagens que eu faça, eu não quero que, tipo, tire o mérito do meu histórico, sei lá, tenho 15 anos de profissão e tal. Então, eu acho que é importante a gente, sei lá, e aí eu não conheço a Malu mesmo, e de fato não tenho acompanhado, porque eu não consigo acessar o Globo, porque eu não sou assinante, eu tenho que ser assinante para acessar as matérias. Acho que tem colunistas brilhantes, inclusive a Flávia Oliveira do Jornal Globo, que eu adoro a Flávia. Ouço muito a Flávia, respeito muito a Flávia Oliveira. Mas, de fato, não acompanhei, então não estou falando do caso da Malu. Eu sei que houve muitos vídeos, eu abro o YouTube, lá tem a fotinha da Malu, tem muita fotinha da Dani também, do Reinaldo Azevedo, fico olhando, olha, o pessoal está
tá sendo criticado, ou tá sendo elogiado, tá sendo mencionado. Mas é só para trazer um contraponto, assim, de não... Porque às vezes viram um ataque muito... Não estou falando que o Pedro esteja fazendo isso, mas os nossos comentários críticos inflamando muito do público, que aí vai de uma maneira muito forte, né? Um hate, aquele cancelamento e tal. E aí já não sei se eu gosto, cara. E por mais que eu tenha críticas a fazer, mas enfim, não sei. Tô sendo muito xingado aí no chat, eu não consigo... Não tá não. Muita gente mirando aqui, acho que dos dois, né, Marcelo? Aqui o pessoal tá falando aqui, o Benedito falou aqui, ó. Sou o professor Vila paraense, um entusiasta admirador do Diego Sarza, tá aqui com a gente no chat. Ó, a Eliane Soares mandou pra gente: Diego Sarza, que orgulho de você. Muitos admiradores teus do UOL estão aqui no nosso chat. Muita gente gosta do Diego. Obrigado, mas a Vitória Divina mandou aqui uma contribuição. Falou aqui, ó, Vitória, ela mandou aqui, tem outra coisa, ninguém fala da falta de um ministro do STF, acho que é egresso, né? Não, engessou o andamento de muitos processos, prejudica o funcionamento do Supremo Tribunal Federal. Boa pontuação, que é muito importante aqui. Deixa eu ver aqui outros comentários de vocês. Mazito mandou pra gente. Boa noite, assisto o UOL, gosto muito do trabalho do Diego e do pessoal que trabalha lá. Então tem muitos elogios aqui, ó. Giovanni Fonseca, o Giovanni Santos, que sempre nos acompanha. Diego, querido, que bom te ver aqui. E teve aqui também, olha só... adoro ver o Diego, diz a Gabi, que é nossa membra do canal. Iniciativa Inspiração mandou, faz parte da humanidade, tá falando sobre a questão das contradições. Carlos Rocha mandou aqui, não querendo mudar de assunto, mas já mudando, alguém percebe que o Zema está fazendo um jogo do ultra-radical para tornar Flávio Bolsonaro normal? Você viveu muito isso do ultra-radical com o Pablo Marçal na eleição, né, Diego? A gente teve um momento, né, um momento de discussão pública e tal, mas acho que todos, quer dizer, todos não, mas muitos jornalistas tiveram, né, porque ele sabe confrontar os jornalistas. Cara, eu acho que o Zema, ele tá, e aí vou trazer uma contradição, que eu fiz um comentário falando sobre a participação dele no Inteligência Limitada, e eu falei que ele fez jus ao nome do podcast, né, ele mostrou que tem uma inteligência limitada, mas ele é muito inteligente do ponto de vista pragmático. Porque como ele está recebendo seguidor, ele está crescendo, não vou dizer nas pesquisas, porque eu não vi pesquisas, mas está crescendo na atenção, né? A economia da atenção, a tal economia da atenção do Pablo Marçal. E, cara, isso pode trazer bonificações para ele, tanto para a candidatura dele, se sair de fato, ou para que ele, sendo muito premiado, como disse hoje o Sakamoto, se tudo der muito, muito certo para ele, ele vai virar vice do Flávio, que tem condições melhores de disputar, né, com o Lula, numa dessa, vira vice-presidente da República, né, com essas posições. Então, outra questão, eu acho importante que, assim, a gente tenha também inteligência na hora de cobrir e trazer um contexto, porque assim, a gente não pode deixar de falar também, né, porque o cara é ex-governador de Minas Gerais, foi governador por 8 anos e é um pré-candidato à presidência da República. Então tem muita gente que fala, vocês estão dando palco pro cara. Cara, o cara já está aí na vida pública, né, ele já tá no palco. Só que na hora de noticiar, trazer um contraponto, falar sobre como isso, o que ele tem falado, tem trazido Fazer um elogio, inclusive, viu, Diego? Tem um jornalista que eu não sou tão admirador assim, mas ele tá fazendo um programa com a Dani e o Fábio Zanini. Eu não gosto de algumas colunas dele no painel sobre o MBL, acho que ele é muito manso. Mas ele fez ótimas perguntas para o Zema a respeito da questão das privatizações e prensou ele a respeito. Mas o senhor teve sucesso? Porque, gente, isso é uma coisa que as pessoas... Eu vivo tentando explicar aqui para o público da Folha TV. Eu fui muito detonado porque eu entrevistei o Garotinho aqui e o Garotinho tá longe de ser um lulista. Mas eu falei, gente, eu chamo pessoas para entrevista, por exemplo, estou te entrevistando pela sua carreira no UOL, pela sua carreira na televisão, para trazer assunto para as pessoas. Hã? Assim, deixar claro aqui que eu não sou lulista. Tenho posições... Eu posso falar... Você é de esquerda, você é progressista, né? Eu não escondo de ninguém, eu sou progressista mesmo, porque eu sou progressista, pobre. Enfim, tenho muitas questões que me colocam do ponto de vista de defender essas posições, mas não sou lulista. Me sinto muito à vontade de criticar o presidente Lula e tal, enfim. Não, e essa questão da crítica também, assim, eu sou apoiador do presidente, mas eu me sinto na liberdade de criticar o governo também. Eu acho que... Foda, porque... querendo ou não, a gente está num ambiente muito difícil, mas assim... Conflagrado, né? A gente tem que ouvir algumas pessoas que, infelizmente, estão falando... trabalho infantil eu considero uma atrocidade. Eu também. Mas,
o Zema não defende, ele fala que não defende o golpe de Estado, apesar de apoiar o Bolsonaro e defender. É que assim, as contradições são tão gritantes, e nessas entrevistas a gente percebe isso, né? Porque ele fala que é contra o presidente Lula, e contra o STF, porque tem as mordomias, que ele quer acabar com as mordomias. Aí, quando confrontado com as questões relacionadas ao Bolsonaro ter construído a família dele na política, os filhos todos dele, hoje, os maiores de idade, estarem com carreira política, deles terem a questão dos imóveis comprados, o caso da rachadinha que foi investigado. E aí isso demonstra uma contradição. Aí ele fala assim, eu vou estar com todo mundo que seja anti-Lula porque eu me comprometia a estar nessa luta contra o Lula. Mas aí ele se contradiz, porque, enfim, não bate com o que ele fala do outro lado. Então, não sei, cara, é tudo muito difícil, na verdade, né? Acho que a gente está realmente, não sei, não tem decisão fácil. Eu acho que toda decisão que a gente toma na profissão e na nossa vida aqui nesse momento, ela é importante. É por isso que eu tento, às vezes, cara, quando eu estou em casa aqui, eu tento ver, sei lá, coisas que me abstraiam, que me, sei lá, que eu emburreça um pouco, que eu pense em outras coisas, porque se a gente ficar pensando muito na realidade, cara, a gente sai da casinha, né? A gente começa a ter problema mesmo eu pirar, né? Faço terapia, faço acompanhamento psiquiátrico, porque é importante. Porque a gente que está imerso nas notícias e vê essas consequências e se coloca nessa berlinda, por exemplo. Brumadinho, você foi para lá, né? E também eu me coloquei nessa posição. Eu quis estar aqui, então eu tenho que bancar a minha posição. Mas não é fácil, cara. Assim, a gente se tá imerso e sabendo de tanta coisa, entendendo como as pessoas estão pensando e o que elas estão pensando, os frutos que elas estão colhendo, está funcionando. É foda, assim, a gente acaba ficando meio ou ansioso, ou, sei lá, tendo outras questões, assim. Por isso que quando eu tô, assim, em outros ambientes, eu tenho tentado abstrair, tenho visto muita bobagem, tenho tentado emburrecer um pouco. Brincadeira, né? Mas tenho tentado sair um pouco desse universo de notícias, que é meu universo. Eu quero que vocês consumam notícias, mas que também consumam conscientemente, né? Evitem excessos, porque isso pode fazer mal também. Deixa eu só fazer uma propagandinha muito rápida e eu queria te fazer uma pergunta em seguida e passo a palavra para o Marcelo, obviamente. Mas, ó, nós estamos com uma caneca nova aqui na Folha TV. Para a galera que manda superchats, gente, vocês ganham essa caneca. Vê se você concorda com os dizeres dela, Diego. Não basta ser antirracista, tem que ser antimachista, anti-homofóbico, antitransfóbico e antifascista. Concorda? Eu concordo plenamente, né, cara? É isso, concordo. É isso. Uma canequinha simples aqui da nossa Folha TV. É uma forma também da gente continuar fazendo essas entrevistas, viu, gente? Pergunta que eu ia fazer para você é em cima do que você acabou de falar. O que você faz no seu tempo livre, Diego? Cara, então, muitas coisas. Ou vou ao teatro, ou fico em casa. Eu tenho ficado muito em casa, cara. Eu tenho envelhecido bastante, eu acho que nos últimos anos. Eu era o baladeiro, o cara que gostava de sair, de ir para bar. Quando eu morava em Curitiba, ia muito a bares ali do Largo da Ordem, no centro de Curitiba e nos bairros, sei lá, eu morava mais para perto do Portão ali, do Pinheirinho, e ia com meus amigos e tal. No Rio de Janeiro eu tive uma vida também social e eu mergulhei no Rio profundo também. Subia nas favelas, tinha muitos amigos que moravam nas favelas. Cheguei a morar no Vidigal um período curto, né, porque eu estava fazendo uma transição de locais e cheguei aí em bailes e entender o funcionamento, por exemplo, na Nova Holanda, ali, que é uma comunidade super dominada mesmo, né, pelo tráfico de drogas. Mas eu tinha essa curiosidade, porque, cara, se eu vou cobrir esses assuntos... Você tem que conhecer. Queria muito conhecer, entender, porque senão a gente fica muito do ponto de vista do cara que não está lá, que nunca viu, que não vivenciou. E eu acho que aí a tendência é a gente ter uma visão torta, né? Então eu quis conhecer, eu quis entender, passei uns apertos já de me confundir com o policial, de pedir para levantar a camisa, vira de costas, vira de frente, o cara com um fuzil na mão, eu sendo repórter já da Globo News, então assim, não era um cara super conhecido, mas eventualmente alguém que viu o canal podia me reconhecer, achar que eu estava lá gravando, mas assim, eu me coloquei porque eu queria entender, cara. Eu tinha muita curiosidade de entender aquele universo e de saber como é que aquilo funcionava, né? E é uma coisa assim muito problemática. E aí eu vou trazer o Zema de volta,
que aí ele fala também que é totalmente contra, que ele quer enquadrar as facções como terroristas e que ele meio que apoia a operação lá que matou mais de 100 pessoas no Rio. E é engraçado porque assim, o cara que estava numa posição maior hierarquicamente foi preso, que foi o presidente da Alerj, né, que é do partido de uma pessoa que ele apoia. Então ele se coloca em contradição de novo, né, porque ele apoia a operação, mas teoricamente está do lado do cara que é do mesmo partido, né, do cara que está ali na cabeça, né, do Comando Vermelho, ou passando informações importantes para a cabeça do Comando Vermelho. Então, cara, pro cara que não é aqui consumidor do canal de vocês e que eventualmente caiu aqui, preste atenção, né, nessas pessoas, porque elas estão falando, faz sentido, porque é muito fácil comprar alguns discursos, né, porque realmente tá todo mundo revoltado, né, indignado, né, eu também não quero sair aqui na rua e ter meu celular roubado, né, porque eu fui... Claro. Tá no Uber e alguém, tipo, quebrar o vidro do carro e me roubar, isso... Pô, lutei tanto, paguei em 12 vezes meu iPhone, aqui alguém vai me roubar, vou ficar triste, vou ficar chateado. Só que assim, cara, não tem solução fácil, né? Se tivesse, já tinha sido resolvido. E eu acho que tá ficando cada vez mais difícil, né? Que os caras estão se infiltrando cada vez em... No mercado financeiro, né? Mercado financeiro, política, né? Tanto na esfera local, nas câmaras, nas assembleias legislativas, no Congresso Nacional, eventualmente em governos também, né? A gente vê a presença ou de facções ou de milícia mesmo em governo nacional e na justiça também, cara, em todos os campos, né? Eles estão aí colocando gente. Eu até diria o seguinte, sabe, quando você fala assim, ó, não tem solução fácil. Eu diria que não tem solução fácil hoje. Mas se a gente parar para pensar, a solução é mais fácil do que parece. O problema é que a coisa não anda porque tem muita gente importante que não quer que ande. É verdade. Então, assim, o Zema é um oportunista, o Zema é um bosta, entende? Ele não é um cara contraditório, ele só é um oportunista, né? Ele é um nada que caiu no meio da política e só sobrevive sendo assim, fazendo essas coisas, porque ele não é capaz de ter uma ideia decente. E não dá para dizer que ele não é pragmático, né, Marcelo? Ele é extremamente pragmático. Ele é mais pragmático que nós três aqui. Totalmente. Então, assim, essas pessoas não querem. É simples assim. Eles não querem. Eles não querem que você seja um jovem consumidor, eles não querem que os pretos tenham direito, eles não querem que as mulheres isso, aquilo. Não querem. É simples. Eles não admitem perder nada. Então, se essas pessoas fossem, digamos assim, os crentes não acreditam lá no tal arrebatamento, vamos supor que, então, por qualquer motivo, todos esses caras fossem arrebatados e retirados do mundo terreno aqui. Cara, no dia seguinte o mundo estava decente. Porque quem não deixa o mundo ser decente são eles. São pessoas que não querem dividir nada, absolutamente nada. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!